Então, seguindo no tópico aqui, vamos falar dos diagnósticos diferenciais das alergias alimentares. Porque virou uma moda de que tudo é alergia alimentar. Mas, na verdade, não é bem assim. A gente precisa fazer o diagnóstico correto e eu já vou falar na sequência sobre a investigação diagnóstica e os testes de provocação oral. Bom, diagnósticos diferenciais que a gente precisa lembrar das alergias alimentares. E aqui é uma diferença conceitual muito importante. Então, a intolerância à lactose, ela vem aqui como um diagnóstico diferencial importante e a gente não pode confundir alhos com bugalhos. Intolerância à lactose não é um distúrbio imunológico, é uma condição genética onde um determinado indivíduo vai manter a produção de lactase, que é a enzima que digere a lactose, por um determinado período. Pode ser a vida toda, esse paciente nunca vai ser intolerante à lactose, ou ele pode parar de produzir a lactase ou produzir uma quantidade diminuída a partir dos 5 anos de idade. Então, isso é o que acontece na intolerância à lactase ontogenética ou do tipo adulto, que é o tipo de intolerância à lactose mais frequente, tá? E aí os sintomas vão começar a aparecer geralmente após os 5 anos de idade. Tá, mas e lactente? Por que existe fórmula NAN, Aptamil sem lactose? Porque em alguns momentos, por algumas doenças gastrointestinais, os bebezinhos pequenos podem desenvolver uma intolerância à lactose secundária. Então, por exemplo, aquele bebezinho que pegou um rotavírus e teve ali uma lesão importante do intestino. Temporariamente, ele não vai estar produzindo lactase da maneira adequada. Então, por um momento aí, ele não vai ser tolerante à lactose. Mais uma vez que o intestino voltar ao normal, acabou a intolerância. Intolerância à lactose, então, vai dar diarreia, gases, não dá sangue nas fezes, não dá sintomas cutâneos, não dá sintomas respiratórios, não dá perda de peso, ok? E os sintomas vão acontecer imediatamente após o consumo da lactose. Outros distúrbios que podem confundir, a própria doença celíaca, né? Então, em crianças um pouco mais velhas, que já estão comendo glúten. A doença do refluxo gastroesofágico, então por isso que lá no protocolo de refluxo a gente tem que pensar primeiro em excluir a proteína do leite de vaca para depois entrar com medicamentos antiácidos. Os distúrbios funcionais, então a cólica do lactente, a disquesia do lactente, enfim. Sobrecrescimento bacteriano, que também dá distensão, diarreia, pode ser um diagnóstico diferencial de alergia, infecções e doença inflamatória intestinal. Então, se você tem um bebezinho que está sangrando, perdendo peso, já fez dieta de exclusão, não melhorou, nada muda nessa criança, não perca tempo, pode ser necessário fazer uma colonoscopia, porque esse bebê pode ter um quadro de doença inflamatória intestinal de início muito precoce e precisa ser investigado, tá? Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais.